Existe algo escondido no princípio do universo que não deveria estar lá. O telescópio espacial. James Webb Space Telescope acabou de detectar uma estrutura colossal em uma época onde o cosmos ainda deveria estar mergulhado em sua infância mais caótica. Segundo tudo o que a cosmologia moderna acreditava saber, aquilo simplesmente não poderia existir tão cedo depois do Big Bang. E esse é o problema. Durante décadas, os cientistas imaginaram o universo primordial como um lugar escuro, lento e desorganizado. As primeiras estrelas surgindo gradualmente, pequenas galáxias tentando se formar em meio ao vazio cósmico, um processo quase delicado diante da escala do tempo. Mas o James Webb encontrou algo diferente, algo antigo demais, complexo demais, grande demais. É como encontrar uma cidade futurista enterrada em uma era onde a civilização ainda nem deveria existir. E agora a comunidade científica está diante de uma possibilidade desconfortável. Talvez o universo tenha evoluído rápido demais. Ou talvez a humanidade tenha entendido errado como tudo começou. O mais inquietante é que essa descoberta não parece isolada. Quanto mais fundo o James Webb olha para o passado, mais o passado parece desafiar as leis que usamos para explicar a realidade. E se o início do universo foi completamente diferente daquilo que imaginávamos? A ideia mais estranha do cosmos. Existe uma verdade sobre o universo que parece ficção científica, mas é absolutamente real. Olhar para o espaço é olhar para o passado. A luz possui um limite de velocidade. Mesmo viajando rápido o suficiente para dar mais de 7 voltas na Terra em apenas 1 segundo, ela ainda precisa de bilhões de anos para atravessar as regiões mais profundas do cosmos. Isso significa que o James Webb Space Telescope funciona como uma máquina do tempo, observando o universo como ele era no início de sua existência. E era justamente isso que os cientistas queriam encontrar: o nascimento das primeiras estruturas cósmicas. Segundo os modelos atuais, aquele período deveria parecer um gigantesco canteiro de obras vazio. Pequenas nuvens de matéria começando lentamente a se unir. Estrelas primitivas surgindo em regiões isoladas. Galáxias ainda frágeis, tentando existir pela primeira vez. Mas o James Webb encontrou algo que destrói essa imagem. Uma estrutura tão desenvolvida que parece pertencer a um universo muito mais velho. Imagine entrar em uma floresta onde as sementes acabaram de tocar o solo e encontrar árvores gigantescas atravessando as nuvens. Foi exatamente essa sensação que atingiu os astrônomos quando os primeiros dados começaram a aparecer. Porque aquilo não parecia um cosmos recém-nascido. Parecia um universo que amadureceu cedo demais. E quanto mais os cientistas analisavam as imagens, mais uma pergunta perturbadora começava a surgir. O que mais está escondido na escuridão do universo primordial? A estrutura impossível. Quando os cientistas começaram a analisar os dados capturados pelo James Webb Space Telescope, o objetivo era simples: encontrar pequenas estruturas cósmicas surgindo lentamente após o Big Bang. Mas o que apareceu nas imagens parecia desafiar completamente a lógica do universo primitivo. A estrutura observada não era pequena, não era caótica, não parecia recém-formada. Ela já demonstrava organização, densidade e brilho incompatíveis com a idade do cosmos naquele período. Segundo os modelos cosmológicos atuais, algo daquele tamanho precisaria de bilhões de anos para atingir aquele nível de complexidade. O problema é que o universo ainda não deveria ter tido tempo suficiente para criar aquilo. É como encontrar uma montanha completamente formada em um planeta que acabou de nascer. Os astrônomos começaram imediatamente a revisar os cálculos: distância, massa, luminosidade, formação estelar.
Tudo precisava ser conferido novamente, porque se os dados estivessem corretos, então aquela estrutura estava existindo cedo demais na linha do tempo cósmica. E isso muda tudo, porque o universo primordial deveria ser lento. As primeiras galáxias deveriam crescer gradualmente, acumulando matéria ao longo de eras gigantescas. Só que essa descoberta sugere algo muito diferente. Talvez o cosmos tenha evoluído em velocidades violentamente maiores do que imaginávamos. Ou talvez exista uma peça fundamental da física que ainda não descobrimos. E o mais desconfortável é que essa estrutura pode não estar sozinha. O momento em que os cientistas entraram em silêncio. Existe um instante raro na ciência em que ninguém quer ser o primeiro a acreditar nos próprios dados. Foi exatamente isso que aconteceu após as primeiras análises da estrutura detectada pelo James Webb Space Telescope. Os pesquisadores começaram procurando erros. Talvez a distância estivesse calculada incorretamente. Talvez a luminosidade tivesse sido distorcida por lentes gravitacionais. Talvez o telescópio tivesse interpretado sinais misturados vindos de regiões diferentes do espaço. Mas os números continuavam apontando para a mesma conclusão. A estrutura estava realmente lá. E pior, ela parecia ainda mais antiga e massiva a cada nova revisão. Esse foi o momento em que o desconforto tomou conta da comunidade astronômica. Porque na ciência, uma descoberta isolada pode ser um erro. Mas quando os dados resistem a todas as tentativas de correção, algo muito mais perigoso começa a acontecer. As teorias passam a ficar vulneráveis. Durante décadas, os modelos cosmológicos modernos conseguiram explicar a evolução do universo com uma precisão impressionante. A expansão cósmica, o nascimento das estrelas, a formação galáctica, tudo parecia encaixar, até agora. Porque essa estrutura não desafia apenas uma previsão matemática. Ela ameaça toda a sequência cronológica que usamos para entender como o cosmos evoluiu desde o Big Bang. E existe algo ainda mais inquietante. Quanto mais o James Webb continua observando o universo profundo, mais anomalias começam a surgir na escuridão cósmica. O que isso pode destruir? Se essa estrutura realmente existia no princípio do universo, então existe uma consequência inevitável. Alguma coisa na nossa compreensão do cosmos está errada. E isso é muito maior do que parece. A cosmologia moderna funciona como uma gigantesca linha do tempo. Cada etapa da evolução do universo depende da anterior. Primeiro surgem partículas, depois átomos, depois estrelas, depois galáxias, um crescimento gradual construído ao longo de bilhões de anos. Mas essa descoberta ameaça justamente essa ordem, porque a estrutura encontrada pelo James Webb Space Telescope parece avançada demais para existir naquele momento da história cósmica. É como se o universo tivesse pulado etapas importantes de sua própria evolução. E isso cria um problema enorme. Talvez as primeiras galáxias tenham se formado rápido demais. Talvez a matéria escura funcione de maneira diferente. Talvez o universo primordial fosse muito mais violento e instável do que imaginávamos. Existe até uma possibilidade mais desconfortável. Talvez nossas equações descrevam apenas parte da realidade, porque praticamente tudo na cosmologia moderna depende desse modelo inicial, a idade do universo, o crescimento das estruturas cósmicas, a distribuição das galáxias, até nossa compreensão sobre como a matéria se organizou após o Big Bang. Tudo está conectado. E quando uma única descoberta ameaça a base dessa estrutura, toda a arquitetura do conhecimento começa a tremer. O mais fascinante é perceber que a humanidade construiu máquinas capazes de observar quase até o nascimento do tempo. E mesmo assim, talvez ainda esteja longe de entender como o universo realmente funciona.
As hipóteses mais perturbadoras. Quando o universo deixa de seguir as previsões humanas, os cientistas são forçados a considerar ideias que antes pareciam impossíveis. E algumas dessas hipóteses parecem saídas de ficção científica. Uma das possibilidades mais discutidas é que o cosmos primordial tenha sido muito mais denso e agressivo do que os modelos atuais sugerem. Regiões inteiras poderiam ter acumulado matéria em velocidades extremas, formando estruturas gigantescas muito antes do esperado. Mas existe uma hipótese ainda mais desconfortável. Talvez existam propriedades da matéria escura que ainda não conhecemos. Neste momento, a humanidade não sabe exatamente o que ela é. Sabemos apenas que existe uma força invisível sustentando galáxias inteiras, moldando o universo silenciosamente no escuro. E se essa substância misteriosa se comportava de forma diferente no início do cosmos, ela poderia ter acelerado violentamente a formação dessas estruturas impossíveis. Outros pesquisadores começaram a considerar a existência de buracos negros primordiais, objetos monstruosos formados nos primeiros instantes após o Big Bang. Estruturas gravitacionais tão extremas que poderiam ter funcionado como sementes cósmicas para o nascimento precoce de galáxias gigantescas. Mas algumas hipóteses vão ainda mais longe. Há cientistas questionando se o modelo atual do universo está incompleto desde sua origem. Como se estivéssemos tentando entender uma máquina gigantesca observando apenas parte de suas engrenagens. E quanto mais o James Webb Space Telescope continua explorando o passado profundo do cosmos, mais essas possibilidades deixam de parecer absurdas. Porque talvez o universo seja muito mais estranho do que a mente humana estava preparada para aceitar. O universo talvez não seja lento. Durante muito tempo, imaginamos o universo como algo paciente. Galáxias crescendo lentamente ao longo de bilhões de anos. Estrelas nascendo em ciclos quase tranquilos diante da escala cósmica. Um processo gradual, organizado e previsível. Mas o James Webb Space Telescope talvez esteja mostrando uma realidade completamente diferente. Talvez o cosmos tenha evoluído com uma violência muito maior do que imaginávamos. A estrutura encontrada no universo primordial sugere justamente isso. Em vez de um crescimento lento, algumas regiões podem ter explodido em complexidade logo nos primeiros momentos da existência cósmica, como se o próprio universo tivesse acelerado brutalmente sua evolução logo após nascer. Isso muda completamente a forma como enxergamos o passado, porque talvez as primeiras estrelas não tenham sido pequenas luzes isoladas surgindo devagar no escuro. Talvez o universo primordial tenha sido um ambiente caótico, extremo e hiperativo, formando estruturas gigantescas em velocidades que nossas equações atuais não conseguem explicar completamente. Imagine observar uma única faísca e, segundos depois, descobrir uma floresta inteira em chamas. É esse o nível de discrepância que está deixando os astrônomos inquietos. E existe um detalhe ainda mais fascinante. Se o cosmos realmente evoluiu rápido dessa maneira, então talvez existam estruturas ainda maiores, escondidas em regiões mais profundas do universo observável. Objetos tão antigos e massivos que podem obrigar a ciência a reconstruir toda a narrativa da evolução cósmica. E o James Webb ainda está apenas começando a olhar. O efeito existencial. Existe algo profundamente inquietante nessa descoberta, não apenas porque ela desafia teorias científicas, mas porque ela expõe o tamanho da nossa ignorância diante do cosmos. A humanidade passou milhares de anos tentando entender o céu. Construímos observatórios, aceleradores de partículas, equações sofisticadas e telescópios capazes de enxergar quase até o nascimento do tempo.
Mesmo assim, uma única estrutura detectada pelo James Webb Space Telescope talvez seja suficiente para mostrar que ainda entendemos apenas uma pequena fração da realidade. Isso muda nossa perspectiva sobre tudo, porque cada geração humana acreditou estar próxima da resposta final. Primeiro pensávamos que a Terra era o centro do universo. Depois descobrimos que orbitamos uma estrela comum, perdida em uma galáxia entre bilhões de outras galáxias. Agora talvez estejamos vivendo outro desses momentos históricos, o momento em que percebemos que nossa visão do cosmos ainda é incompleta. Carl Sagan dizia que somos uma forma de o universo conhecer a si mesmo. Mas existe uma ironia silenciosa nisso. Talvez o universo seja tão vasto, tão antigo e tão estranho que nossa espécie ainda esteja apenas começando a perceber a complexidade daquilo que existe além do céu noturno. E talvez essa seja a parte mais fascinante de todas, porque o James Webb não está apenas observando galáxias distantes. Ele está revelando o quanto o desconhecido ainda domina o universo, o que ainda está escondido no escuro. Neste exato momento, enquanto a humanidade continua analisando os dados do James Webb Space Telescope, existe uma possibilidade silenciosa crescendo dentro da comunidade científica. Talvez essa estrutura impossível seja apenas a primeira. O universo observável é gigantesco em uma escala que a mente humana mal consegue visualizar. Cada pequeno ponto de luz capturado pelo James Webb representa galáxias inteiras, contendo bilhões de estrelas espalhadas por distâncias absurdas. E mesmo observando regiões tão profundas do cosmos, ainda enxergamos apenas uma pequena fração da realidade. Isso significa que podem existir outras estruturas ainda mais antigas, escondidas além do limite atual das observações. Objetos maiores, mais densos, mais impossíveis. E se isso acontecer, a cosmologia moderna pode entrar em uma das maiores crises científicas da história. Porque o problema não será mais explicar uma única anomalia. O problema será admitir que o universo talvez funcione de uma maneira completamente diferente daquilo que imaginávamos. O mais impressionante é perceber que estamos vivendo exatamente no momento em que essas respostas começam a surgir. Pela primeira vez na história humana, uma espécie inteligente criou instrumentos capazes de observar o início da própria existência cósmica. E o que encontramos lá talvez não seja ordem, talvez seja algo muito mais estranho. Talvez o universo tenha guardado seus maiores segredos justamente no lugar onde acreditávamos entender tudo, o começo. E quanto mais fundo olhamos para o passado, mais o passado parece olhar de volta para nós. O universo ainda guarda regiões que nenhum ser humano compreende completamente. E o mais impressionante é que o James Webb está apenas começando sua exploração do cosmos profundo. Se você quer acompanhar as descobertas que podem mudar tudo o que sabemos sobre espaço, tempo e realidade, inscreva-se agora no canal Dossiê Espacial e comenta aqui embaixo. Você acha que essa estrutura impossível vai revolucionar a ciência? Ou o universo ainda esconde algo muito maior esperando para ser encontrado?